Alô, você, Caverna News, né? Canal Fora da Caverna aqui de novo, reiterando, reforçando coisas de vídeos aqui de um mês e meio atrás. Um tempo atrás, né, eu já estava falando sobre as projeções para as eleições americanas, quando Trump recebeu o atentado a tiros, depois quando foi indicada Kamala Harris, talvez demoraram demais para indicá-la, né, esticando a candidatura Biden, isso fez perder expectativas no voto para o Partido Democrata. Mas isso é passado. Cada eleição é eleição, cada jogo é um jogo e o jogo é jogado. Então, cada jogada de um lado incide no resultado final. E não é um partido de futebol, uma falha de um goleiro, o zagueiro que toca uma bola errada e assim por diante, e a gente tem que pensar nisso. Mas eu avisava lá atrás, quando se começou a apostar muito no Trump, há 15 dias já estava 60 contra 40 da Harris nas bolsas de apostas. Sigam as bolsas de apostas muito mais do que as pesquisas de intenção, porque as pesquisas dependem de onde você fez, quem respondeu onde pode dar um resultado este ou aquele. Então, enfim. Trump 2025 vai ser o quê? Comparado com o que foi antes, mais radical nas suas propostas do que a gente chama de nova direita, movimento neoconservador, que eu chamo de reacionarismo aberto, né? É um movimento abertamente reacionário. Que ninguém nos ouça, né? Ou que todos nos ouçam, porque é do que se trata, né? O Project 25 foi apresentado pelo Heritage Foundation, um grupo reacionário, neoconservador, que apoia Trump desde sempre, está próximo a ele, e o seu vice atual, o Vance, ele é ligado a esse grupo. É interessante você pensar no seguinte, ele trocou de vice, né, porque o vice anterior cumpriu a lei aceitando o resultado eleitoral da derrota, e foi lá assinar, né, que eles chamam de inauguração do governo Biden em 2021, depois de toda aquela palhaçada, né, que fizeram, aquela orgia de falta de democracia na invasão do Capitólio, que inspirou a invasão aqui de Brasília, o 8 de janeiro, e tudo é história já. Mas o Project 25, Projeto 25, da Heritage Foundation, né, Fundação Herança, olha que bonito, fala de uma herança, Make America Great Again, influenciou o programa de governo de Trump, mas não foi oficialmente aceito por este. Ele nunca disse que iria adotar, mas adotou alguns pontos. O programa foi aprovado na convenção do Partido Partido Republicano, o Partidão, The Great Old Party. Precisa de uma observação sobre isso, nós já fizemos uma live uma vez sobre isso, explicando, né? Eu fiz junto com o Zavo Lima, e assim, é importante a gente saber que o Partido Republicano é mais antigo que o Partido Democrata, tem raízes muito profundas na sociedade americana, é diferente dos partidos de direita do Brasil, que ficam cada hora uma moda nova. O Brasil vive uma moda de direita. Lá não, existe uma tradição dessa direita conservadora no Partido Republicano, mas não é bem assim como a gente está vendo agora. Nem sempre foi assim como a gente está vendo agora com Trump. Abraham Lincoln, que aboliu a escravidão, era do Partido Republicano. É uma raiz assim muito ligada ao individualismo libertário, que a gente conhece aqui no Brasil mais ou menos como anarcocapitalismo, mas não é isso. Né? É um individualismo libertário institucional que busca vencer eleições para garantir as liberdades individuais. Essa é a tradição do Partido Republicano Americano. Hoje, vai muito mais na linha do que eu vou ler agora aqui, dessa proposta do Heritage Foundation, que virou o Projeto 25, que virou parte do programa de Donald Trump, que ele tem anunciado, né? Ele disse no seu discurso hoje que vai cumprir tudo que prometeu. Bom, o programa tem, primeiro, corte de verba para combustíveis renováveis, alternativos aos fósseis. Incentivo a petróleo, carvão, ao xisto betuminoso, ao fracking, fracionamento, anote aí, é muito caro, mas produz hidrocarboneto a partir de xisto,
anote e vá pesquisar. Você tem que pesquisar para entender o mundo. O mundo não é fácil, como a gente vê aqui nos comentaristas brasileiros, a polarização, direita, esquerda perdeu. Primeiro que não tinha esquerda lá nessas eleições, Kamala Harris nunca foi esquerda. Há um apoio da esquerda à Kamala, mas ela mesma não é, né? E aí vejam, não adianta você achar as coisas são como são, não é como você acha. Eu acho que é. Guarde para você, né? O compromisso do governo Biden, assim que assumiu, foi de ampliar o investimento em combustíveis renováveis. E ampliou esse investimento, prometendo carros elétricos e tal, e aumentou essa frota. Não saiu muito disso, tá? Não resolveu muito e gastou muito dinheiro em guerras para garantir petróleo. Então, na cabeça do cidadão médio, seja ele americano ou qualquer um que esteja atento a essa discussão, vê-se que o petróleo é a grande paixão da América e do mundo. Nós aqui gostamos de gasolina, de óleo diesel, tudo vem de caminhão, o preço das coisas é 20% aqui no Brasil. Aqui no Brasil, 20% do preço de tudo, desse celular que você está me vendo agora, desse computador, do tablet, 20% do preço é o frete. E o frete é o quê? O quanto gasta, inclusive, para trazer de caminhão essa entrega, montado na Zona Franca de Manaus, tem que vir para São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros. Imagine quanto que gasta de combustível, e no caso, combustível fóssil, o nosso diesel. Outra coisa, então vai dar até desconto. Veja, essa coisa de dar desconto, ele vai tirar imposto de quem produz extração de petróleo e tal, principalmente em terrenos públicos. Então ele vai oferecer os terrenos públicos para ampliar a extração de petróleo. Petróleo, gás, o xisto bituminoso, hidrocarbonetos, faça a sua lição de casa. Outra coisa, questão do aborto, vai impor lá um estatuto do nascituro. Isso foi proposto pelo Project 25 e ele já se declarou simpático à causa, né? Então, há um grande debate sobre isso nas eleições, dele reverter quaisquer que sejam leis que favoreçam o aborto, porque há legalização em alguns estados, essas leis são estaduais, ficou decidido pela Suprema Corte, cada estado decide, não há mais uma lei federal, como havia até o ano passado, que endosse o aborto em casos extremos, como tem no Brasil, e que já estão querendo derrubar, uma hora conseguem, né? Então isso vai ser revisto do ponto de vista federal para incentivar as leis estaduais que proíbem o aborto, trazendo de volta essa discussão dos direitos do nascituro. O que nasce tem o direito à vida. Então essa discussão com base religiosa, confessadamente assim, vai ser retomada por Trump. Vai reverter também as restrições aos usos de armas. Devido ao aumento que teve nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, dos atentados com armas contra cidadãos civis, especialmente em escolas lá nos Estados Unidos, já importamos, já copiamos aqui no Brasil, estamos fazendo também, lembro 2023. Mas lá nos Estados Unidos houve um crescimento desses atentados e aí começou a haver restrições para armas de ataque, não de defesa, de fuzil, né, repetição, tal, metralhadora. Isso o governo Biden conseguiu avançar. Só que diz que vai desfazer tudo. O Trump agora vai desfazer tudo, porque é o direito do cidadão portar arma que seja. A América se fez assim. As fronteiras americanas se fizeram com cidadãos armados com rifles e fuzis. Eles ampliaram muito a fabricação, a tecnologia nessa área. São responsáveis por isso historicamente e vão sempre defender isso. Você vê que algumas coisas ultrapassam a noção de esquerda e direita. É uma questão de cultura lá nos Estados Unidos, em relação, por exemplo, às armas. Vai ignorar os acordos climáticos, vai sair de vez do Acordo de Paris, que não conseguiu ser implementado. Ele escancara só algumas realidades incômodas e que a gente fez muita discussão ambiental. A gente acreditava em muita coisa, por exemplo, nessa época aqui, ó, 2011, quando Edgar Morin escreveu Havia, né? Edgar Morin havia. Pois é, quando ele escreveu isso, em 2011, acreditava-se que iríamos trazer uma consciência social e ambiental. Isso não aconteceu porque as práticas, apesar da consciência dizer uma coisa, a prática, será que dizia mesmo a consciência? A prática dizia outra, a prática ampliou-se, né, de depredação ambiental, etc. E esqueceu-se questões humanitárias, sociais, haja vista o que acontece hoje nas guerras do mundo, né? E então ele vai ignorar os acordos climáticos,
E antes da gente ir para a questão das guerras, que eu já vou falar, ele pretende, segundo ele, não sei, né, se ele vai fazer isso, mas no programa, no projeto 25, que foi incorporado em parte pelo programa, e o vice-presidente apoia, extinguir qualquer menção à orientação sexual, qualquer menção a gênero, que eles chamam de ideologia de gênero, que é uma falácia, não existe isso. Ideologia de gênero é esse negócio de meninos azul, meninos rosa, isso é ideologia de gênero. Mas a teoria do gênero que explica como é que o gênero se estabelece na sociedade humana é uma teoria antiquíssima das ciências sociais, né? Mas como eles ignoram isso, a neo-direita, né, trabalha muito com a ignorância, eles estão chamando de ideologia de gênero algo que eles vão combater, segundo esse projeto aí no governo Trump. Vai rever políticas raciais, né? E aumentando também o poder dos estados para legislar sobre todas essas questões que eles chamam de pautas de costumes, né? Veja que a neodireita está toda orquestrada. É impressionante, assim, chama atenção, né? É admirável a organização internacional disso. O que bate lá, bate aqui, bate na Espanha, na Itália, a fonte intelectual está na Hungria, tem a Polônia como satélite ali, o Viktor Orbán da Hungria, o grande mentor intelectual dessas políticas, e para piorar, o projeto do Trump, que pegou desse Project 25, do Heritage Foundation, é aparelhar os órgãos de polícia e de justiça e de segurança todos com agentes ligados a ele, ao grupo dele, ao partido dele. Isso é muito sério. Já foi feito na Itália de Mussolini, já foi feito na Alemanha do Adolf, né, do Terceiro Reich. Mas, enfim, é dentro da democracia. Tudo isso vai ser votado e vai ser aprovado pela Câmara Federal, porque os republicanos, que estão todos com Trump, ou a sua imensa maioria, houve um pequeno racha, assim, os antigos lá da ala do Bush, do Mitt Romney, estavam com a Kamala Harris, porque estão perdendo poder dentro do partido, mas quem tem o poder hoje no partido vai aprovar tudo isso, né? Vai ser posto em votação na Câmara Federal e deve ser aprovado. Então pensem, leis anti-imigração, eles vão recrudescer, isso é um caso à parte. Desde o 11 de setembro, que foi praticado por imigrantes, o 11 de setembro, ataque às Torres Gêmeas, todos os presidentes democratas e republicanos têm recrudescido a imigração, porque sempre todo mundo quer ir para os Estados Unidos e eles têm esse problema de ter sofrido um ataque terrorista de imigrantes. É uma realidade histórica deles, então eles vão cada vez recrudescer mais. Vocês viram aí como é que ficou a dificuldade do visto no governo Biden para brasileiros irem para os Estados Unidos. Só que agora ele vai deportar, vai voltar aquela política de deportação que já foi praticada em vários governos, Obama, Trump, Biden. O Trump foi mais incisivo, mas é uma tendência que se mantém. Eles vão deportar os ilegais, vão tirar direitos dos filhos dos ilegais, vai ser um horror. Aquele negócio de deportar a mãe e fica o filho, não vai os dois, mãe e filho embora. Você conhece alguém que está nessa situação, está na marca do pênalti lá. E para fechar as guerras, né? Não há perspectiva de mudança nas guerras, porque ele diz que não tem certeza o que vai fazer com a Ucrânia, o que vai fazer com Israel, Gaza, etc. Eu explico por quê. Primeiro, quem manda na situação de Israel, já está chancelado para isso, é o Bibi. Ele até mandou embora o seu ministro da Defesa e nomeou um cara mais ligado a ele. Vai para a guerra total, vai conquistar terras no Líbano, vai entrar no Líbano, não sei se ele vai conquistar ou não, mas ele pretende entrar. Já existem 7 frontes de guerra oficialmente abertos na Síria, com o Irã, com os Houthis do Iêmen. Você não ouve falar, às vezes escapa, mas para o Estado israelense são frentes de guerra estabelecidas, né? Na Cisjordânia também estão avançando, ninguém fala muito ou não percebe, mas o outro território palestino poderá ser anexado e possivelmente Trump vai chancelar, vai assinar embaixo dessa anexação. Por quê? Porque existe um projeto pró-Estados Unidos e Ocidente naquela ampliação de terras israelenses. Então, isso aí a gente já falou em outros momentos, procure lá, vá a nossa página do Prof. Xandão na Educação, estou falando sobre isso, qual é o projeto. Então é um projeto que não é do Trump ou do Biden, é do Ocidente. Os projetos geopolíticos, para fechar, eles obedecem a uma lógica que não é a do presidente.
O presidente pode até fazer a política externa, comercial. Trump vai taxar, vai fechar o mercado para os Estados Unidos. O dólar vai subir no Brasil, viu? Vai prejudicar um pouco, mas também as exportações vão aumentar, então fica em aberto isso daí, né? Por isso que o Lula disse que para ele é indiferente aqui no Brasil a vitória do Trump. Mas para nós, cidadãos, temos que ficar espertos com tudo isso. Como eu disse lá no meu vídeo do Prof. Xandão na Educação. Não muda nada na geopolítica externa, muda no comércio externo e muda muito para as minorias dentro dos Estados Unidos. Se você prestar atenção, anotar esses pontos que eu ressaltei aí, você vai perceber que para mulheres, imigrantes, LGBT, minorias de gênero e etc., raciais também, os Estados Unidos tem só 13% de negros, você não sabia disso, né? O Brasil são 53%, mais da metade. Lá são 13%, então é uma minoria. Então todos, como eu disse antes aqui, na marca do pênalti numa futura administração Trump. É isso, anote tudo, coloque sua opinião aqui, dê o seu like, ou repasse para alguém, veja o que você acha de tudo isso aí, me deixe saber da sua opinião. E até a próxima.